estou dormindo ainda. Eu sempre acordo às 7h45 da manhã e estou bem. Eu tomei aí o café da manhã e algo rapidinho, um sanduíche de ovo. Isso é bom. Sim. Quanto tempo você leva para acordar? Difícil. Acho que às vezes eu posso me acordar rápido, em 10 minutos, por exemplo, só o alarme. Depois, 10 minutos depois, eu posso acordar, mas tem dias que eu pressiono aí, eu adiar o alarme e passam como 30 minutos mais. Qual que é aquela outra palavra para adiar? Soneca? Soneca. Muito bem. Soneca, mas o meu celular não coloca aí o botão soneca. É adiar para mim. Bom dia, Ola. Tudo bem? Bom dia. Excelente. Tudo beleza, tudo beleza. Olá, seja bem-vindo ao seu podcast 100% em português. Obrigado. Eu sou a professora Juliana, nós somos o podcast Falar Português Brasileiro e eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Eu tenho em média 300 reproduções entre a publicação de um episódio e outro. A estatística diz muito sobre o meu conteúdo gratuito para vocês, mas quando eu acesso o Spotify, eu não vejo essa quantidade de reproduções, considerando que eu tenho 72% de reproduções pelo Spotify. Eu não entendo por que, com todos esses players, a minha avaliação é tão pouca. Algum problema estamos tendo, ou eu não estou conseguindo me comunicar com vocês, ou não está ficando muito claro que o meu tempo e o seu tempo deve ser uma troca. Então, por favor, façam a avaliação do podcast pelo Spotify. Eu não sei para que serve essa avaliação, mas eu considero que seja importante para a plataforma. E se é importante para mim também que você faça a sua avaliação. Hoje estou com o convidado Orlando. Muito obrigada por ter, mais uma vez, aceitado o meu convite, voltado aqui no podcast para conversarmos um pouquinho mais. Muito agradecido também por ter me convidado aqui uma vez mais. Acho que nós vamos curtir desse tema de hoje. Orlando, antes de começarmos o conteúdo do podcast especificamente, depois de exatos 365 dias com falar português brasileiro, como está a sua rotina com o português? Atualizando. Em fevereiro do ano passado, Orlando começou uma aula por semana comigo. Orlando está no episódio 68, se não me engano. Rotinas e dicas, falar português brasileiro. Esse episódio foi publicado em maio. No decorrer do ano de 2021, Orlando continuou com as aulas. Fizemos uma pausa na semana do Natal, semana do Ano Novo. Ola também fez o CELP-BRAS para ter ali o certificado na parede. Como está a sua rotina hoje? Bom, prof, para falar a verdade, está muito mais preguiçosa do que antes, não é? Eu tinha uma missão no ano passado de aprender o português, então eu decidi de aprendê-lo todo dia. Então eu tinha uma rotina muito intensa. Começou a ser mais intensa quando eu comecei as aulas com você, lá no fevereiro do ano passado. Então era todo dia aprendendo durante 2 horas mais ou menos, também nas manhãs, e era lendo um livro, era escutando o seu podcast, também
escutando as músicas, assistindo seriados, de tudo aí, tentando ocupar ou usar essas 2 horas que eu tinha. Então, depois disso, nossas conversas, eu também participei nas suas aulas de Self-Brás também, para me preparar para a prova, e que eu fiz a prova no ano passado, em dezembro. E acho espero que seja uma boa nota aí, um bom resultado, porque essa era a missão. E não sei porque eu decidi, mas eu gostei muito de aprendê-lo, o português desse jeito. Foi muito divertido para mim, pelo menos. Orlando, com o seu português fluente em um ano, como você se sente hoje, mais relaxado com a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento? O que você conseguiu também falando português? Infelizmente, não pude ir para o Brasil e praticar o meu português com os brasileiros lá, mas, como falar aí, curiosamente, eu estava procurando trabalho aqui na Espanha. Eu estou agora aqui na Espanha, antes estava no Chile. Então, o mais curioso disso foi que a última entrevista foi com um cara do Brasil. Então, para a surpresa dele, eu comecei a falar português com ele, quando eu soube que o seu sobrenome era Queiroga. Então, eu disse, esse cara aí é brasileiro, então vou perguntar. A minha primeira pergunta foi, você é brasileiro? Sim. Comecei a falar, e o cara estava muito contente. E começamos aí. Então, acho que essa relação me ajudou para ser escolhido. Mas isso, acho que, no geral, também tenho feito muitos amigos também brasileiros. E, para minha surpresa, também eu tinha conexão com muitos brasileiros e tem sido muito legal falar com eles, trocar ideias e tudo isso na sua língua. Orlando, eu sinto muito orgulho de ter tido você como meu aluno no ano passado, e por mais que você esteja diminuindo a sua rotina, estudando em português, estudando o idioma português, por mais que esta seja a nossa última reunião, nós estamos em contato, e o que você precisar, independente do horário, eu estou à sua disposição para qualquer coisa. E quando vier para o Brasil, não deixe de me avisar que eu irei até onde você estiver. Claro, temos que fazer um churrasco aí. Com certeza. Foi e é um prazer enorme tê-lo aqui, na minha galeria de alunos, e que dessa posição de alunos, de fato, sejamos amigos para o churrasco no final de semana. Eu tenho a pretensão de uma viagem para a Europa esse ano, e eu espero poder encontrá-lo aí na Espanha para uma paella. Não quero claro churrasco, não. Claro que sim, prof. Seja bem-vindo aqui quando você vier para a Espanha ou para qualquer outro país. Mas aqui na Espanha você tem uma casa. E uma paella também. Uma paella vai ter. Delícia. Acho que eu quero a jaca. Não quero a paella. Não. A jaca, vamos ter que esperar um pouco mais para o dezembro, para o Natal, que é a nossa comida tradicional. Ansiosa pela jaca. Bom, mas para isso eu preciso saber um pouco sobre Bitcoin, criptomoedas. E este episódio, ele vem após uma aula que o Orlando deu para mim
sobre como investir em criptomoedas, Bitcoin, o que é, a questão histórica do Bitcoin, e aí surge a ideia desse episódio. Então, pegue o seu papel, a sua caneta, faça as anotações, que as dicas do Orlando são quentes. Falar português brasileiro também aceita Bitcoin como forma de pagamento depois dessa nossa aula. Olá, vamos para os Bitcoins que eu preciso investir para ir para a Europa este ano. Vamos lá, prof, vamos lá. Mas eu queria começar com uma pergunta para você. Você tem tido problemas para receber ou mandar dinheiro para o exterior? Não. Não? Você não tem tido, por exemplo, uma taxa muito alta para mandar dinheiro ou grana para o exterior ou receber? As pessoas que pagam você não têm queixas sobre, prof, eu tenho uma taxa aqui muito alta. Na verdade, eu não mando dinheiro, eu só recebo do exterior. É mais beneficioso. Exato. Claro, tem as taxas mais altas e tem as mais acessíveis. Não vou dizer baixas, baratas, porque não são. Para que, aliás, eu ofereço as opções como forma de pagamento, qual que você quer, e a pessoa escolhe, o aluno escolhe a que melhor for, a que mais for conveniente para ele. As taxas giram em torno de 7%, 10%, 11%, e também tem uma forma de transferência que dá em torno de 2%, 3%, como se fosse uma transferência bancária. Mas isso mata qualquer um, viu? Claro. E também toma tempo, não é? Às vezes essa transferência pode durar 3, 4 dias. Você e eu estou tanto preocupada. Pessoalmente, eu tive esse problema com você várias vezes. E acho que 3 dias. E também na mesma plataforma, eu tive que colocar de novo os seus dados, não sei porquê. E também disse que no Brasil tem uma restrição de aumento do pagamento, do valor do pagamento aí, que é como $5.000, uma coisa assim. Então, muitas restrições, muitas taxas, e tudo isso. Então, aqui o resumo de tudo isso é o controle que tem os bancos sobre o nosso dinheiro. Há mais ou menos como 11 anos, saiu um cara chamado de Satoshi Nakamoto. Isso aí é um apelido, isso não é um nome real. Então, o cara decidiu criar esse sistema chamado de Bitcoin. Para quê? Para dar aos usuários, às pessoas, esse controle que eles precisavam só o seu dinheiro, a soberania de mandar dinheiro quando você quiser, se pedir permissão a nenhum banco, ter esse controle de mandar e receber a qualquer hora também fazer um sistema que não é fácil de corromper, é a palavra, prof? Corromper. Porque ninguém tem acesso direito, assim como os bancos têm acesso aos seus sistemas para mudar as taxas de interesse, as taxas de qualquer outra coisa, de fechar a sua conta, sei lá, sabe? Então, se eles veem um movimento que eles não gostam, se você paga um lugar que eles não gostam, então eles bloqueiam aí a sua conta e já era. Então, essa liberdade era o que Satoshi Nakamoto queria fazer. Então, criou aí o sistema Bitcoin. Que o Bitcoin não é uma coisa sozinha, é a combinação de duas coisas. O Bitcoin é o blockchain, que é a tradução é a cadeia de blocos, e Bitcoin como a moeda digital. Então, como funciona mais ou menos para entender aqui? Se eu quiser, eu tenho Bitcoin e eu quiser mandar você um valor, então isso aí gera uma transação com uma informação específica.
não disse os nomes, claro, é anônimo, mas disse a direção como das carteiras que nós temos. Da minha carteira à sua carteira. Então, essa informação sai, também aparece a data. Aparece outras informações, data, transações, o valor da transação, da transferência, ou a direção, o endereço das nossas carteiras, e tudo isso está aí como compactado. O que acontece com essa informação? Então, estão os mineradores que com essa informação começam a fazer algoritmos com os seus computadores para processar essa informação e que fique segura, que fique também impossível de ver, por assim dizer, de corromper, como nós falamos. E quando eles conseguem ter, isso é um pouco mais avançado, mas quando eles conseguem minerar esse bloco, que não somente é a nossa transação que está aí, também estão como 100, sei lá, muitas transações, e quando eles conseguem minerar isso, você cria um bloco de informação, e esse bloco de informação pode ser acessado depois. Você pode, no seu computador, colocar o número da nossa transação e você vai ver esse endereço, mandou esse endereço com uma taxa de tanto por cento, e assim, e você vai ver muitas outras transações nesse mesmo bloco de informação. Então, quando esse bloco é gerado, o minerador recebe uma recompensa, que é o Bitcoin, que é esse mesmo Bitcoin que nós temos em nossa carteira. Então, como? Porque eles os vendem no mercado, ou compramos nós, ou você compra, ou uma casa de troca compra também. Então, aí se gera essa economia sobre o Bitcoin. E o que acontece, então? Isso aí, esse bloco de informação, um traz de outro, se chama o blockchain. Isso aí é a ideia principal do blockchain. Isso aí também é o mesmo conceito que as outras criptomoedas pegaram para criar a sua própria blockchain, isso é a própria moeda também. É o mesmo conceito. A única diferença que tem os outros com o Bitcoin é que o Bitcoin não tem dono. Isso é importante. Não tem dono. Então, o que acontece quando não tem um dono? Então, não sofre de corrupção, não tem ninguém a quem controlar. Não tem ninguém para controlar. Você não pode ir descer para o Satoshi, porque não existe, ninguém sabe o que é. Apague aí o blockchain de Bitcoin, ou apague aí que as recompensas dos mineradores são baixas, ou tente hackear aí o blockchain. Não pode, porque isso aí é um sistema que ficou para não ser corrompido. E a comparação com os outros, sim, você sabe, o Ethereum, que é a segunda moeda mais importante, tem dono aí, que se chama Vitalik, não sei o que, mas o nome é Vitalik. E assim com os outros, todos sabem quem é ou quem são os donos das outras blockchains, das outras moedas. E bom, o importante aqui também é que você vai perguntar, prof. Não, depois eu pergunto. Pode Ok. seguir no seu raciocínio. Então, para resumir, então, Bitcoin são duas coisas: a cadeia de blocos de informação, você vão gerando aí com os mineradores, gerando esses blocos com a informação dentro. E a recompensa é as moedas que nós conhecemos como Bitcoin. E aí essa é a economia geral. E o mais importante também, que acho que também forma parte de esse controle que tem os bancos sobre o dinheiro, é que o protocolo Bitcoin, ou o sistema Bitcoin, nada mais vai ter 21 milhões de Bitcoin no sistema. E acho que para o 2100, o ano 2100, vai ser gerado as últimas moedas de Bitcoin aí. E o que acontece isso, que ninguém tem controle também aí para
produzir mais, para gerar mais Bitcoin, para gerar uma inflação que nós conhecemos, que normalmente os bancos centrais fazem isso, imprimem mais dinheiro, mais dinheiro. Então, os seus R$ 5 que você tinha, agora valem muito menos. R$ 3, R$ 2, em questão de 5 anos, sei lá. Mas sempre vai, porque eles têm controle e não tem uma base. Não tem uma base de por que você está criando mais bilhetes aí, mais notas sobre o que, qual é o suporte dessa nota aí. Então vai gerando uma economia de inflação que está incontrolada no mundo. Sim, e o real sabe bem. Eu ia te perguntar, Ola, sobre esse processo de mineração que você fala. Sim. E a questão da descentralização. Muito importante a descentralização. Acho que é o conceito mais importante. E bom, o processo de mineração, para começar com essa pergunta, é um pouco mais complicado. Vou tentar fazê-lo fácil de digerir, mas o assunto é esse. Então, tem um computador, eu posso ter um computador para minerar também. Acho que você precisa de um software que se chama Bitcoin Core, uma coisa assim, e preparar o seu computador para isso. Então, você se conecta ao sistema, ao blockchain de Bitcoin, e como minerador, você vai recebendo aí as transações com a data, com o valor, com talvez a mensagem que os usuários deixaram em cada uma dessas transações. E o que um minerador tem que fazer é procurar por um numerinho, um número aí exato que os computadores, através da interação e seus algoritmos, conseguem, quando conseguem esse número, há um processo que se chama hashing, que em termos simples como ocultar toda essa informação baixo um número que você faz uma encriptação disso e fica com um número sempre o mesmo, mas ninguém sabe como voltar desse número para a informação original. Essa é a segurança e acho que muitas plataformas usam esse estilo de encriptação. Pegam, por exemplo, Facebook, pega o seu nome, o seu sobrenome, idade, tudo isso e juntam tudo isso e criam esse número hash. Então, o sistema Bitcoin, o que acontece é que diz aos mineradores: eu preciso de um hash desse bloco que tenha 4 zeros, por exemplo. Então, a informação toda junta das transações e valor e data e tudo isso cria um hash, mas com esse número aí que eles têm que procurar, tem que tentar mudar esse hash para que tenha 4 zeros, por exemplo. Porque enquanto eles vão colocando 1, cria um hash novo. 2, outro hash novo. 3, outro hash novo. Então, 4 apareceu o primeiro zero. Então já tenho o primeiro número. Tudo isso é o computador fazendo isso. Uhum. Depois muda ao seguinte número. 1. Ok, e isso vai mudando esse número hash até que eles consigam 4 zeros, por exemplo. Não é precisamente 4. E que, conseguiram, então, o minerador que conseguiu o número que dê 4 zeros é o primeiro que vai publicar o bloco e os demais computadores verificam. Sim, correto. Você minerou aqui esse bloco e você recebe a recompensa. Mas as taxas, incluindo as taxas que cada transação pagou para mandar o Bitcoin. Por exemplo, eu paguei 0,001 Bitcoin para mandar você 0,03, não, 0,3. Então, essa taxa também que eu paguei, também o recebe o minerador, que conseguiu esse numerinho para criar o bloco. Interessante, mas isso aí é mais complicado, mas muito mais fundo do que essa explicação pode fazer. Então, outro conceito que você gosta muito, acho que foi o conceito que chamou a sua atenção,
é o conceito de descentralização. A descentralização, em poucas palavras, é que o blockchain pode morar em qualquer computador no mundo. Você pode ter uma cópia do blockchain no seu computador. Eu aqui tenho a informação, uma cópia do blockchain aqui no meu computador. João tem lá em Nordeste, tem também um computador que pode ter uma cópia. Também um cara na China pode ter uma cópia. E assim, esse é o conceito. E o que acontece? Se vamos fazer um exemplo contrário a isso, por exemplo, os bancos. Os bancos têm a nossa informação em servidores que estão localizados em um lugar específico. Está centralizado. Por exemplo, se acontecer uma guerra ou algo que cai uma bomba aí nesses servidores, toda a nossa informação já era. Sume completamente. Tem uma expressão que vai muito bem neste momento de sumir. Qual é? Que é vai pro pau. Vai pro pau. Vai pro então, pau. Todas as informações vão pro pau ou vai pro pau, não mantendo a concordância. As informações vai pro pau ou as informações vão pro pau, tanto faz. Sim. Vão pro pau completamente. Isso aí é um problema nada mais. Isso aí, como que é, assim, a nossa informação, o nosso dinheiro, o controle da informação, tudo isso. Mas também, como é centralizado, eles têm o controle de bloquear uma conta, de decidir quem recebe uma conta bancária e quem não. Porque se você não cumpre aí os requisitos que eles precisam, então você não vai poder abrir uma conta, não? Então, todo esse controle central faz muito complicado a liberdade de economia entre pessoas, a nível mundial, a nível local e tudo isso. Quantas pessoas não têm uma conta bancária? Que por A ou B não tem essa informação, porque são trabalhadores informais, sei lá, mas podem ter a grana também para abrir uma conta e tudo isso. Então, tudo isso. Aqui no Brasil, se você tem algum problema com o seu CPF, você não consegue abrir uma conta bancária. Nossa, Claro, nem sonhando. Imagine aí os imigrantes que estão em um país que ainda tem problemas com a identificação, CPF, passaporte e tudo isso, então não tem acesso à economia e tem que fazer coisas como talvez trabalhar ilegalmente e receber menos dinheiro e não tem todo notas, muito mais complicado. Tudo isso vem com a centralização, essa centralização. Se eu tenho o poder, eu posso controlar o que eu quiser. Isso aí é um conceito muito básico. Mas se esse poder está espalhado em muitos lugares, nesse caso, em muitos computadores, ninguém tem acesso. Se eu quiser eliminar, por exemplo, o seu computador, colocar aí uma bomba, um vírus, sei lá, não importa porque eu vou para o computador da China e também tenho a cópia aí. Eu vou ao computador da Itália, também tenho a cópia do Bitcoin, do blockchain aí. Então, essa informação está em todos os lados que você quiser. Enquanto exista um computador no mundo com internet, você vai ter acesso ao blockchain, aos seus Bitcoin. Sem se importar se na China, por exemplo, existe um exemplo muito legal agora, que a China era dos países que gerava mais Bitcoin. Tinha acho que como 60% dos mineradores dos Bitcoin. E o governo decidiu fechar as operações e todo mundo estava como preocupado e nada aconteceu com o Bitcoin. Na China está proibido, mas
o Bitcoin sigue vivendo, sigue funcionando. Aqui agora eu posso ver, eu posso mandar você grana, eu posso receber. Não aconteceu nada. Por quê? Porque o governo chinês não tem controle sobre o sistema, não tem controle, talvez sobre esses computadores que estavam lá, mas não sobre todo o sistema blockchain. Isso aí faz que não, ninguém tenha esse controle. E o importante é a mistura de que é centralizado e que Bitcoin não tem dono, é uma fortaleza impenetrável. Impenetrável para qualquer corrupção, qualquer outra coisa que decidam os governos, os bancos centrais, etc. Eu acho que, bom, para mim, é a parte do Bitcoin que mais me chamou a atenção, essa descentralização da criptomoeda, o fato de o governo não ter acesso, não ter controle sobre isso e também não saber quem é o proprietário desse sistema. Isso é muito massa. É muito massa, porque ao final tem muitos exemplos disso, porque agora com os caminhoneiros da Canadá, não sei se você tem escutado a notícia. Então, bom, agora os caminhoneiros lá de Canadá parece que tem restrições de cruzar entre os Estados Unidos e a Canadá, porque o governo canadense precisam que eles tenham a vacina. E acho que muitas pessoas não acreditam na vacina ou não podem, sei lá, a decisão que é muito pessoal. E então começaram a fazer greves nos seus caminhões por toda a Canadá. E, bom, então agora fizeram um GoFundMe para ajudá-los, para ajudá-los com todos os gastos e tudo isso. E usaram a plataforma para isso. E chegaram, acho que até 10 milhões em GoFundMe. Mas o governo forçou o GoFundMe para não dar a grana a eles. Por quê? Por quê? Porque, bom, segundo o GoFundMe, que as greves não são legais, que são um ato inconstitucional, que essa grana nós vamos devolver essa grana, ou se a pessoa não pega essa grana, os usuários, os doadores. Ou apoiadores. Os apoiadores. Doadores. Sim, os doadores, se não reclamam essa grana, então nós vamos decidir para que projeto nós queremos mandar essa grana. Então, aí tem outro controle, outra centralização, que os doadores que acreditam nesse movimento dos caminhoneiros, que desde a sua percepção era um bom movimento, um bom projeto, porque os caminhoneiros movimentam aí a comida, os suplementos entre cidades, entre países. Era uma boa oportunidade de dar grana para eles, mas conforme bloqueou isso, e que só isso aí, uma centralização. Qual é a cura para isso? Criptomoedas, nesse caso o Bitcoin, ou pode ser também outra moeda, mas Bitcoin, que foi o primeiro, também é a primeira solução, porque um organizador pode ter um endereço, todos nós podemos mandar grana para esse endereço sem nenhum tipo de controle. Você manda a sua grana que você quiser, eu mando, não tem nenhum banco, nenhum GoFundMe, nenhum governo dizendo, você não pode, vamos aqui a bloquear a sua grana e você não pode fazer nada com isso. E nós vamos decidir se nós devolvemos o dinheiro ou se vamos colocá-lo no outro projeto, sei lá. Mas, então, tem muitos conceitos agora que cada vez que você vê as notícias, você vai dar-se de conta que, nossa, aqui está acontecendo uma coisa muito estranha, muitos controles. Eu não posso, talvez, ter uma conta, eu não posso mandar grana à pessoa que eu quiser. Bom, tem muitas coisas que têm a ver com essa centralização, com esse controle, que a solução para isso é o Bitcoin, ou as criptomoedas.
E, Orlando, tem em torno de 10, 11 anos que o Bitcoin surgiu, né? Sim. Você disse que até 2100 produziriam todas as moedas, mas em uma realidade mais próxima, como 5, 10, 15 anos, como você vê a criptomoeda? Como você vê essa questão da descentralização para os investidores, né? Claro. Bom, na minha opinião, Bitcoin e as criptomoedas vieram aqui para ficar para sempre, acho. É um novo movimento revolucionário das finanças, assim como começou a internet, que ninguém me acreditava na internet há 20 anos. Diziam que para que a internet? E agora é usado para quase tudo na vida. Se você não tem internet, você vai estar triste pra caramba, não é? Você não vai ter conexão com o mundo, não vai ter facilidades na vida para aprender, para procurar trabalho, para qualquer outra coisa, para comprar coisas, você faz o que você quiser com a internet. Então, nessa mesma onda, essa mesma cadeia de ideias é o mesmo com o Bitcoin. Nós estamos muito cedo no investimento de Bitcoin, na revolução de Bitcoin. E, bom, falando de preço, preço muito inestável, porque tem uma volatilidade muito alta agora que as pessoas estão tendo uma adopção muito mais grande, muito maior. E o preço vai ser, mas se você ver os gráficos, você vai reparar que sempre tá de subida aí o preço. Mas sim, internamente, em anos específicos, tem quedas, que é bom, que é as quedas que dão medo a qualquer, mas se você faz um zoom out dos gráficos, você vai ver que sempre está subindo. E o que vai acontecer, bom, acho que você já está vendo em muitas outras pessoas, por exemplo, o Salvador adotou aí o Bitcoin como moeda legal. Aparece Salvador, que hoje... compartilho que El Salvador era um país que eu não conseguia trabalhar devido ao problema de envio de dinheiro para o exterior. Possivelmente isso me abra portas com a Argentina, porque a Argentina também, você compra um produto fora ou manda dinheiro, você paga 30% de taxa, mais algum outro imposto local. Então o Bitcoin também vem para abrir as portas do falar português brasileiro para o mundo. Sim, então isso, acho que Bitcoin e as criptomoedas vão estar aqui por muito tempo e vão ser a solução para que muitas pessoas tenham acesso às finanças, à economia local. Por exemplo, lá na Nigéria também, o uso de Bitcoin entre pessoas é muito alto e lugares que não tem nem eletricidade. Então, isso aí vai revolucionar muitos países que são talvez pobres, que não têm acesso às finanças, às contas bancárias. Também em economias mais desenvolvidas, esse acesso e que você tenha o controle sobre as suas finanças é muito importante, porque evitaria inflações, evitaria também controles como o que está fazendo agora com o fome e tudo isso. Então, é uma coisa que você vai estar vendo durante todos esses anos, essas mudanças. E muito mais controle, mas para o usuário, em vez de aos bancos e aos governos. Ao sistema, né? Sim. Bom, Ola, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por esta conversa. Eu vou continuar te chamando para gravar podcast, então a sua participação ela não encerra aqui. Caso você queira, as portas do Falar Português Brasileiro sempre estarão abertas para você. Mais uma vez,
muito obrigada. Prof, muito obrigado também por, uma vez mais, por ter me convidado. Para mim é muito especial falar sobre o Bitcoin, porque eu acredito muito nessa tecnologia, uma coisa que dá liberdades incríveis para todo mundo. É uma coisa que dá dignidade, dá liberdade, dá acesso a essa grana, porque agora eu posso falar como eu fiz com você. Eu falei para você para ter um endereço, você abriu isso e em questão de 10 minutos ou menos, você tinha aí uma grana. Então, isso é incrível. Então, se eu quiser fazer isso aqui na Espanha, então eu tenho que ir para um banco, abrir uma conta. Agora não posso porque eu preciso de mais documentos, estou esperando por esses documentos. Então, um perrengue aí só para ter grana em uma conta. Incrível. Então, com isso aí, com um endereço Bitcoin, um cara da China, da Rússia, do Brasil, facilmente pode mandar grana, pode fazer o que ele quiser com essa grana. E isso aí dá dignidade, dá liberdade, dá felicidade também. A pessoa passa a existir, né? Exatamente. Então, obrigado. Espero que os ouvintes tenham entendido um pouco desse conceito das criptomoedas, Bitcoin, blockchain e tudo isso. E, bom, acho que se dá para outra podcast mais fundo sobre os temas, podemos fazê-lo também. Com certeza, iremos. Bom, prof. Vamos organizar para marcarmos isso daí. Olá, bom trabalho para você, um bom dia aí na Espanha. Aqui no Brasil, 6h10 da madrugada. Foi um prazer ter caído da cama para essa nossa conversa. Um abraço para a Raci e até mais. Até mais, um beijão, prof. Valeu. Beijo, valeu, obrigada. Tchau, tchau. Eu sou a professora Juliana, nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Não deixe de fazer a sua avaliação para que a minha estatística esteja de acordo com o que o podcast me mostra. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.